E aí, pessoal, eu sou Alexandre Batista e esse é o Costelinha no Sobrecapa, o nosso podcast de toda segunda-feira aqui no YouTube no Sobrecapa ou nos canais de streaming como Deezer, Spotify, Castbox e iTunes. Antes de mais nada, a gente convida você a conhecer ultimatodobacon.com, o nosso site que tem matérias, notícias, guias, listas e tudo que um bom nerd gosta, principalmente a respeito de quadrinhos. Aproveita e já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e clica no sininho para ativar as notificações. Você pode personalizar o seu conteúdo entre todas, algumas e nenhuma notificação. Para começar o nosso papo de hoje, eu vou chamar um parceiro de bancada que não é o Lucas Souza, o mais flamenguista de todos os membros do Ultimato do Bacon, e sim Davi Oreglade, nosso convidado do HQ Ano 1, que está hoje aí fazendo bancada comigo e emprestando o rosto e a voz dele para a gente fazer esse podcast de hoje. Salve, Davi! Como é que você tá, cara? Seja bem-vindo ao Costelinha. Salve, Alexandre! Primeiro eu quero dizer que é uma honra estar aqui no Costelinha, primeira vez, aliás, que eu estou participando aqui com você do podcasting. É uma honra também estar com você, ouvinte do Ultimato do Bacon e do Sobrecapa. E uma honra também muito grande estar com esse entrevistado de hoje para esse bate-papo, ao qual eu sou fã do trabalho. Ele que é designer, ilustrador, quadrinista, descendente de italianos, daqui a pouco você vai entender por que é importante falar isso. Autor de Smoking Mata, de 2019, e de Espetacular e Meneghetti, a história do Robin Hood brasileiro. Cashfire, tá com você a bola. Opa, galera, tudo bom? Muito obrigado aí pelo convite, por essa participação aí, muito legal. É um grande prazer aí fazer parte disso daí e poder bater esse papo aí. Cash, seja muito bem-vindo. Pra gente a honra obviamente que é nossa. É bacana demais ter você aqui no nosso programa. E vamos começar já, eu quero começar perguntando justamente de Smoking Mata. Eu não conhecia seu trabalho, conheci justamente por conta do Davi fazer resenha do Espetacular e Meneghetti. Na verdade, minto. O queridíssimo Will que fez a diagramação, né, e o projeto gráfico ali da Espetacular e Meneghetti, tinha comentado, ele tinha me passado o teu contato, falado, olha, fica de olho, dá uma procurada nos trabalhos do Cash, você vai curtir pra caramba, tô trabalhando numa HQ nova, você vai ver em breve saindo pela Guará. E aí eu guardei essa informação, só que eu fui saber que Espetacular e Meneghetti estava à venda graças ao Davi, e aí fui, obviamente, conferir, adorei a HQ, mas a primeira pergunta é o seguinte, Smoking Mata, da onde veio a ideia de fazer uma HQ tão maluca e tão revolucionária em termos de formato? Conta pra gente, cara, porque a hora que eu vi o projeto, eu falei, putz, sensacional, assim, de saída já me ganhou. Poxa, cara, primeiramente, obrigado aí, né, por esses elogios, nem sei se eu mereço esses elogios todos, mas eu aprendi a valorizar esse projeto cada vez mais. O Smoking Mata, ele surgiu muito orgânico, então por esse motivo eu no começo falei, não, uma ideia como qualquer outra ideia, mas com o tempo foi caindo um pouco a ficha, assim, que realmente era algo interessante, né, eu como gosto muito de pesquisar sobre quadrinhos, sobre formatos, comecei a ver ele com esses olhos, assim, tipo, poxa, realmente eu consegui fazer algo bem bacana, né, e por isso a ideia, né, para responder sua pergunta, ela foi sendo construída como vários dos meus projetos, até os que eu estou trabalhando agora, o Meneghetti, várias ideias que vão surgindo e eu vou adicionando isso tudo, deixo numa caixinha várias ideias que eu tenho, e eu tinha uma ideia de fazer uma história sobre um assaltante, né, que era traído pelos amigos, tal, e tinha uma ideia de fazer algo num maço de cigarro, né. A ideia do assaltante veio muito por causa de Parker, eu tinha lido na época, Parker, do Darwin Cook, e, pô, um quadrinho fantástico, assim, eu achei muito legal. A premissa é uma premissa que a gente já conhece, né, então isso ajuda muito no formato, depois eu vou falar um pouquinho disso. E aí, eu andando um dia na rua, assim, tive essa ideia de juntar esses dois elementos e, pô, enrolar as tirinhas, né, fazer em tirinhas e enrolar isso, mas eu
foi uma ideia que eu deixei um pouco de lado, porque eu falei, vai ser muito custoso, vai ser muito, talvez muito caro a impressão. E aí, numa oficina de quadrinhos independentes do Douglas, da Ugra, ele falou, gente, vocês têm que começar com quadrinhos curtos, de coisas que vocês já conhecem, histórias simples, né, histórias curtinhas. E eu falei, puxa, mano, eu tenho esse problema, eu não consigo escrever muito histórias curtinhas, assim, eu gosto de trabalhar mais. E aí eu falei, poxa, eu acho que o diferencial podia estar no formato, podia ser mesmo, esse formato acho que eu consigo fazer curtinho. E aí fui fazer, fiz as tirinhas para ver quantas eu precisava, fiz as contas ali de como eu conseguiria produzir isso, e vi que com as gráficas que a gente tem hoje, gráficas rápidas, né, que daria para ser feito o projeto, não sairia uma coisa cara, mas sairia uma coisa trabalhosa. E por isso que eu não tenho esse produto sempre, né, à mão. Quando alguém me pede, eu faço um e mando para a pessoa, não tenho como fazer muitos desses aí, né? E aí juntei isso, a premissa da história, né, é uma premissa que já está, vamos dizer, batida pelo cinema, pelos próprios quadrinhos, né, desse cara traído pelos amigos que vai atrás dele. Então, não seria um problema do leitor entender essa junção, né? E é por isso que eu acho que facilita, né, o projeto ser diferente, a história tem que casar com ela, por isso que essa história mais simples, mais de fácil entendimento, assim, que já está no consciente, né, coletivo das pessoas, facilita a história funcionar. Eu achei muito legal essa citação que o Cash fez da Ugra, que é uma loja aqui de São Paulo que toma esse cuidado com as editorias mais undergrounds, alternativas, né? Ela tem a editora. E indo um pouco nesse negócio da origem do quadrinista, eu imagino que todo quadrinista comece como nós, fãs também de HQs. E eu queria saber, Cash, como você começou, como o leitor de HQs começou a curtir HQs, e depois quando o leitor percebeu que não ia ser só leitor, ia ser quadrinista. Cara, eu sempre tive um problema que hoje eu consigo analisar e ver isso um pouco melhor, que é a questão de eu não consigo, quando eu gosto muito de uma coisa, eu não consigo me contentar só em apreciar aquilo, né? Eu gosto de produzir, né? De fazer parte daquilo, né? Então, desde criança eu leio quadrinhos, tal, meu tio me incentivou, me dando as minhas primeiras HQs, tal, e desde então eu comecei a dobrar o sulfite no meio e fazer quadrinhos, e ver os problemas que aquilo dava, até problemas físicos, né, tipo, pô, você tem muito papel junto, começa a sobrar para fora, assim, né, o papel vai sobrando, eu falava, nossa, né, como é que os caras fazem para o papel ficar retinho na revistinha, né? Então, coisas que eu ia pensando. Não sei se toda criança pensa nesse tipo de coisa, ou se eu que sou muito esquisito. Eu acho que eu sempre quis fazer. Aí, o ponto de virada foi quando eu conheci o Nova York, né, a grande cidade do Will Eisner, e aí eu falei, não é isso, eu quero fazer isso daqui, e aí eu comecei a estudar, mas ainda assim foi um processo bem longo até chegar às vias de fato de produzir e lançar um quadrinho, né. Engraçado você falar isso de dobrar o papel, porque eu tava conversando agora em off com o Davi, e eu tava comentando que eu tive uma experiência de quadrinhos quando eu tava na faculdade, né? E lá tinha a gráfica da faculdade, então a gente fez todo o processo por lá. E uma das descobertas mais incríveis da minha vida foi a refiladeira, né? Que era aquela prensa hidráulica que refila e daí deixa tudo retinho. Eu falei, então é assim. É incrível você narrar isso, dessa curiosidade de criança, porque foi uma coisa assim que eu com, sei lá, 19 anos, né? Tudo se clareou, e era uma coisa que, pô, eu com 19 anos já tinha que ter percebido, né, que existia um corte industrial, e eu não tinha me ligado, né, por que o refile ficava tão bonitinho na gráfica e não em casa. Falando de Smoking, voltando para o Smoking Mata, eu queria te perguntar, então, no seu site consta como esgotado, e você falou que quando alguém te pede, você consegue produzir uma.
Qual é o sistema que você está usando, então, Cash? A gente tem como conseguir adquirir o Smoking Mata contigo? Então, no momento, eu deixei como esgotado, porque eu faço em gráficas diferentes as partes do smoking, né? Então, eu tenho uma gráfica que faz no couché colorido, um A3, com 4 caixinhas abertas, né? Aí eu vou lá e corto essas caixinhas, refilo, colo elas e monto. E eu tenho uma outra gráfica que faz na impressora laser, no sulfite, que é o papel um pouco mais fino para eu conseguir enrolar, faço as tirinhas, faço 2 tirinhas por página, e agora eles já refilam para mim, que eles têm essa máquina lá. Então, a tirinha eu só enrolo, e aí eu também tenho que produzir o filtrinho. Então, eu compro papel craft e faço as tirinhas, enrolo elas e colo e corto os tubinhos para ser o filtro. Então, por esse processo, agora eu preciso mandar fazer mais tirinhas, se eu não me engano. Eu tenho caixinhas aí ainda. Então, assim que eu receber, eu já vou deixar, já vou voltar a ter ele lá no site. Então, quem pedir, tem um pouquinho de paciência, que assim que chegar essa reimpressãozinha aí que eu faço, eu vou voltar a mandar aí para o pessoal. Mas por ser um processo bem trabalhoso, eu acabo até deixando mais distante assim essas tiragens, porque é custoso, né? É trabalhoso mesmo de fazer. É uma parada praticamente artesanal, né? Mas eu já fiquei um pouco mais tranquilo aqui. Davi, tirou uma pressão aqui no meu peito, agora pode tocar a entrevista tranquilo, porque a minha maior dúvida, meu maior desespero aqui está respondido. Eu vou conseguir a minha, então, eventualmente. Vou ficar de olho no seu site, Cash. Então, agora eu tô tranquilo, Davi. Vamos entrar, então, vamos falar de Meneghetti, vou deixar contigo, que agora eu tô suave aqui. É bom já reservar, porque eu não sei se a tiragem é alta, né? Eu faço uma tiragem bem curtinha, eu faço uma tiragem de 40 caixinhas por vez, assim, né? Eu faço ela mais pequenininha, porque mesmo esses 40, agora a gente não tem mais evento, né? O evento que era bom para vincular isso bem, então agora sem evento também, não tem nem por que eu produzir tanto. E eu também tô tendo que entregar muita coisa referente à finalização do projeto do Meneghetti, né, do PROAC, que ainda não acabou. Então, tem muito trabalho aí, por isso que eu também deixei um pouco de ficar produzindo as caixinhas. Mas em breve, fica tranquilo, que vai ter sim, eu entro em contato com você, falo que já está aqui e já te mando. Maravilha, maravilha mesmo. Então vamos falar de Espetacular Meneghetti. Davi, vou deixar a primeira pergunta contigo, mas antes de te passar de vez a bola, quero dar os parabéns, Cash, porque é aquilo. Eu li a resenha do Davi, eu vi a entrevista dele contigo. Falei, pô, é bacana demais. Eu não sabia o que eu estava esperando, por um lado. Por outro lado, o Davi tinha dado um bom preâmbulo falando que tinha toda essa coisa da representação do Centro Velho de São Paulo e tudo mais. Só que a hora que eu abri a HQ, assim, eu me vi pensando, sabe, na minha família, nos imigrantes da minha família, porque eu sou descendente de italiano, e você fala assim, pô, será que minha bisavó conheceu o Meneghetti? Então, infelizmente não dá mais para perguntar, mas você fica naquelas e você... Cara, que jornada, que viagem pelo tempo e pelo espaço. Eu me vi ali, cara, quando ainda na década de 80, os bondes ainda, né, os trens saíam de Campinas e iam até Santos, e minha avó vira e mexe pegava trem para passear, foi até, sei lá, 85, então, eu me transportei para minha infância e fiquei viajando nas coisas de família. Parabéns pela HQ. E Davi, tá contigo para fazer a primeira pergunta. Alexandre, você sabe que essa pergunta que você se fez, se alguém na sua família tinha conhecido o Meneghetti, eu também me fiz e fui atrás e tive a resposta. Mas eu vou esperar um pouquinho, acho que deixar mais para o final da live, para a gente falar sobre isso. Primeiro, eu queria perguntar pro Cash, aliás, já falando, eu estou com a HQ aqui na mão, é uma das minhas HQs preferidas, assim, sem dúvida nenhuma. Eu li, achei incrível, tanto por eu ser paulistano, viver nesses lugares
que são retratados na HQ, quanto por conhecer esse personagem incrível, que é italiano, mas acabou se tornando muito paulistano também, né? E eu queria saber justamente isso, de onde surgiu o Meneghetti, como surgiu essa ideia de retratar essa figura tão maluca, curiosa, interessante da história paulista e principalmente paulistana. Bom, o Meneghetti sempre teve também na minha vida, ali nas histórias que eu ouvia dos meus avós, né? Meus avós eram da Moca e sempre contava a história do Meneghetti, do Bandido da Luz Vermelha, né? Aqueles causos que passavam no Notícias Populares, né? Que era um jornal que tinha na época, né? E o Meneghetti, ele foi, grande parte da vida dele, ele foi cercado pela mídia, né? Não de uma forma boa, a maioria delas. E eles contavam essas histórias para mim, só que na época não fazia muito sentido na minha cabeça, e era uma coisa meio como uma lenda. Ficava tipo, eu acho que minha avó tá me tirando, né? Porque, um cara que pula dos prédios, né? Os prédios naquela época que eu era criança e eu via isso já eram muito altos, né? Não casavam com uma história dessa. E aí, um dia, trabalhando na Teodoro Sampaio, onde eu conheci, tinha um amigo lá, o Antares Renato, e a gente estava conversando sobre segurança, algum papo assim que entrou na roda, e ele falou assim, o meu pai sempre dizia que o homem mais perigoso da época dele era o Meneghetti. E isso foi uma piada ali, e eu entendi essa piada, né? E eu fiquei, peraí, Meneghetti, é sério, esse cara existiu? Ele, não, existiu e tal. Aí eu, na hora, fui correr atrás, fui procurar, achei alguns livros, vi que a história era verdadeira, falei, caramba, que demais, né? E quando eu comecei a ler os livros que eu comprei, eu falei, cara, essa história tá pronta, assim, entendeu? Sensacional, assim, eu já tinha muita informação ali com aqueles livros, sobre todo o percurso dele ali, né, toda a trajetória dele. Inclusive, um dos livros é o Pauliceia Meneghetti, um livro muito bem escrito, e que já dá um tom. Eu tento imaginar que o tom que o quadrinho tem já venha desse livro, né? Porque o livro traz bastante isso. Então foi esse o processo. A partir daí era começar a pesquisar os lugares, pesquisar como era tudo, seu devido momento, né, na história, e aí foi o resto da pesquisa que também foi um prazer, porque eu adoro fazer isso, né? A parte arquitetônica, a parte de moda, tudo isso, né? Então foi um projeto bem legal. Acho que surgiu daí. Cara, eu quero pegar a sequência disso. Antes de fazer a minha pergunta, quero convidar quem está assistindo para ver. O Davi falou que é uma das favoritas dele. O Davi, inclusive, indicou na nossa lista de melhores HQs brasileiras lá no Ultimato do Bacon. Então, se você está assistindo, estou colocando aqui na tela o link para você ler a lista de melhores HQs brasileiras. No final da matéria, a gente tem uma revista digital que está ali com as indicações de todas as pessoas. É um projeto super bacana. Tem os vídeos aqui no Sobrecapa, tem a matéria lá no Ultimato do Bacon, tem a revista digital, tem podcast. Então, tá aí o link, dá uma olhada por lá que você não vai se arrepender. Voltando para a pergunta, Cash, eu senti que você coloca uma série de, o termo easter egg, né, em inglês, mas surpresas para o leitor. Em quase toda a página tem alguma surpresinha aqui e ali. Eu me amarrei demais nelas. E a gente fica pensando, é uma obra que ela é baseada em fatos reais. No final você coloca, né, algumas opções que você fez de cortar eventos da vida do Meneghetti para realmente, né, favorecer o ritmo da história e não ficar com aquela coisa de idas e vindas, né, voltas e né, percursos que não iam dar em nada. E funciona muito bem, quer dizer, é uma HQ que ela funciona como HQ, muito embora ela seja baseada em fatos reais. Mas ela não é uma HQ, né, de tipo de super-herói, que nem tem as que estão aqui em cima. E daí como é que você faz esse tipo de homenagem, referência,
como você fez para escolher, por exemplo, tem uma página ali que tem operários da Tarsila do Amaral. Na outra a gente vê o Adoniran Barbosa, na outra a gente vê o seu barbeiro e o Heródoto Barbeiro, garotinho ali, circulando no bar que era do pai dele. Quer dizer, você recheia. Tem cenas que com certeza o Meneghetti se inspirou no Spirit, pulando pelos telhados do Will Eisner ali, porque eu não consegui dizer qual a HQ, de onde você tirou aquele ângulo para homenagear o Will Eisner, mas eu aposto que foi consciente. Ou eu estou enganado? Como é que você fez para pensar nessas surpresinhas e planejar elas na HQ? Bom, deixa eu agradecer o Davi, né, por essa honra aí de me colocar nas melhores HQs aí nacionais, cara. Porra, primeira HQ verdadeira, assim, de peso, né, que eu estou produzindo, então para mim isso é muito gratificante e me dá muito gás para continuar aí. E vem coisa que acho que vocês vão gostar ainda mais aí na próxima. Então, muito obrigado. Cara, quanto aos easter eggs, velho, eu acho que isso vem muito do que eu gosto de consumir, né? Eu sou muito influenciado pelo cinema, assim, eu estudo muito cinema também, gosto muito de pegar justamente essas referências e você vê que no cinema, grandes diretores, eles não fazem as coisas por acaso, né? O cinema tem um pouco dessa coisa que na publicidade a gente também tem, né? De dar intenções às coisas, né? A luz foi colocada naquele ângulo, né? Essas coisas que muitas vezes é até balela, né? Para vender o produto para o cliente, dentro da publicidade. Mas dentro do cinema você vê esses signos, né? Esses símbolos, né? Essa semiótica, ela é trabalhada muito proposital, né? Então, gosto muito de Tarantino, e ele faz muito isso dentro do trabalho dele, e é uma coisa que, quando você vai pesquisando muito sobre aquilo, você vai... Eu gosto muito de emergir naquele mundo. Então, porra, na minha pesquisa de 1920, eu descobri milhares de coisas que eu já sabia e queria colocar, né? Porque eu achava que seria interessante ter isso. Eu fico com vontade de fazer aquela brincadeira, né? E quando tem um sentido, como o salto do Meneghetti ali, que você falou do Spirit, tem sim, é intencional, tem coisas muito próximas mesmo, né? O próprio visual do Meneghetti, né? O Spirit está um pouco mais nos anos 40 ali, mas você ainda tinha a coisa do chapéu, né? Da movimentação da roupa, né? Um super-herói que não veste um colã, né? Um super-herói que tem movimentação. E eu acho que justamente, se você for analisar ali nas épocas, né? Talvez o super-herói ele não use uma roupa mais solta, até por questões de técnica de desenho mesmo, né? E enquanto o Eisner não tinha problema com isso, ele era um mestre, então ele sabia dar movimento na página, dar movimento nos personagens, né? E aí eu acho que essa questão do visual aí do Spirit me influenciou muito. E todos os outros easter eggs, né? Tarsila do Amaral ali, pô, 1920 é importantíssimo para o movimento antropofágico, né? Em 22 a gente teve a Semana de Arte Moderna, o Adoniran em 1970, né? Ele já era um cara conhecido e ficou ainda mais conhecido depois de alguns anos, e tudo isso ia se encaixando e tudo isso estava dentro do nosso cotidiano também, né, de paulistas, e eu acho que é bem legal trabalhar com tudo isso, né? Então eu gosto de colocar essas inserções, eu acho que isso enriquece muito a obra, e dá mais trabalho, dá mais tempo de pesquisa, mas eu acho que vale a pena e fico feliz que vocês tenham reparado nessas coisas todas, né? E mesmo eu não tendo deixado claro num pós-fácil, né? Então, isso é muito legal, né? Ver que as pessoas estão pegando isso, porque eu acho bacana não pensar, não subjugar o leitor, né? De que, ele não vai entender tal referência. Se não entender, ficou uma página bonita, né? Mas se entender, isso ganha um volume muito maior, né?
E é essa sensação que eu tenho quando eu vejo os filmes, né, que tem as referências, ou até mesmo os quadrinhos, né? Então, acho isso muito legal, né? Eu acho gostoso, sabe? Porque é isso, enriquece a leitura e tem uma que se você não fala no pós-fácil eu não teria pegado, porque eu não estava tentando, que são os nomes, né, do Guido, que é o Kerpax, o Serpieri e o Milo Manara. Eu falei, putz, genial, e eu não tinha me ligado. Mas tem até, né, essa referência a Titanic ali na cena pós-créditos, achei muito bacana. Davi, já passo a bola para você. Eu só vou mostrar uma coisa que eu acho bacana demais. Não sei se isso foi ideia sua ou da Guará. Eu não sei se o seu veio também com esse, Davi. Veio com um marcadorzinho? Veio. Cara, eu achei sensacional, porque é uma faca, é simples, galera, mas esse é o marcador de página que a Guará mandou junto. E aqui, ó, ela tem o cortezinho da faca no cotovelo do Meneghetti, então eu quero mostrar, porque eu achei isso de um cuidado, cara, genial, assim, sei lá, bacana demais, é uma coisa que não é muito difícil de fazer, encarece um pouco o produto, encarece, mas olha que bacaninha, ele para na página com o cotovelinho, pô, é bobagem? Talvez, mas eu achei que dá um charme especial, ainda mais especial, para uma edição que tá lindíssima, tá super bacana, bem cuidada, é em capa dura, sabe, é um papel gostoso. Esse papel aqui eu acho que é o quê? É um pólen? Ou é um look screen? Porque ele é um amareladinho, que eu gosto muito de ler nesse tipo de papel mais amareladinho, então enfim, só falando por cima da edição, porque tá de parabéns o pessoal da Guará aí, teve um cuidado muito bacana com a edição, e era esse comentário que eu ia fazer, Davi, antes de passar a bola para você. Não, e eu acho que um bom termômetro para isso, inclusive, são as mídias sociais. E quando eu vejo o pessoal postando foto do espetacular Meneghetti, é muito comum eu ver o pessoal destacando esse marcador. Outra coisa que o pessoal destacou muito, e eu achei que são detalhezinhos, né? Eu não sei se vai dar para ver aí, tem um Meneghettizinho que sai correndo no canto da página conforme você vai folheando ela. Então, são detalhes que compõem toda a experiência. Essa folha lembra um pouco aqueles jornais mais gastos, né? Inclusive a Folha da Noite aparece aqui, que depois vira a Folha de São Paulo. E ainda tocando nos easter eggs, tem um easter egg do cabelo, não é isso? Que apareceu aí. Então, eu achei muito legal. São easter eggs, assim, de todos os gêneros. E eu adoro isso, principalmente quando você foge do mundo das HQs. Uma HQ que eu adoro é o Sandman, justamente porque ele brinca muito com isso. Vai para Shakespeare, Freud, e não cita nada, que nem você falou, Cash. Agora, a minha pergunta eu queria fazer no seguinte sentido. Aqui na HQ, fala que você fez um processo de estudo da vida do Meneghetti por mais de 3 anos, né? Eu imagino que esse estudo não é só na vida do Meneghetti, é na cidade de São Paulo, como você falou também na parte do vestuário dos personagens. Você falou um pouco que a bibliografia é uma referência importante, mas eu quero saber quais são essas referências, como foi esse processo de estudo e aprofundamento na vida do Meneghetti na cidade de São Paulo antiga. E falando em São Paulo e em Meneghetti, qual foram as coisas que mais te surpreenderam? O que você, quando olhou, falou assim, nossa, isso aqui é maluco demais, nem eu acreditava. A pesquisa, ela vai se desenvolvendo meio que sozinha, porque você acaba tendo necessidade de colocar certas coisas ali no, né, agora eu vou para um bar tal, e aí eu queria ter uma ideia de como era, e uma das coisas muito difíceis de pesquisar sobre São Paulo é São Paulo pobre, né? Você tem muitos fotógrafos desde o começo do século trabalhando a São Paulo rica, né? Você trabalhando os grandes palacetes, as grandes construções do centro de São Paulo, mas quando você começa a ir para a periferia, né? Embora ali Moca, isso tudo seja considerado centro, mas eram bairros pobres nessa época, né? Então, muito poucas pessoas fizeram um registro disso, até onde eu tenho conhecimento, tá? Mas eu acho que eu encontrei muitas coisas na minha pesquisa, mas eu acredito que tivesse
realmente essa diferença, e o que é natural, é claro que seria difícil mesmo de encontrar isso. E dentro disso, o que me surpreendeu muito, acho que dentro da própria trajetória do Meneghetti, você pergunta, são essas escapadas, por exemplo, que o cara tinha uma serrinha alemã no salto do sapato e ele abriu as barras durante a noite e fugiu, entendeu? Coisas assim que, se não fosse verdade, talvez seria até forçação de barra demais, né? Então, o cara é muito engraçado, são coisas que se não fosse verdade eu contasse ali, né? Por isso eu até quis fazer o pós-fácil ali para explicar algumas coisas, tipo assim, gente, não sou eu forçando a barra disso aqui, não, né? Porque a coisa mais absurda é você falar, o cara agora ele fez um Deus Ex Machina aqui, né? Porque ele não explicou a serrinha em momento algum da história e ele colocou. E eu fiz de propósito porque eu queria passar a mesma surpresa que eu tive e eu descobri isso, né? Então, é a surpresa de que você está estudando sobre o cara e, de repente, ele tem uma serrinha e abre aquele negócio. E isso está documentado. Então, eu passei dessa forma e depois eu fiz a minha culpa ali de falar, ó, não, estou livre dessa, né? Mas eu acho que é uma das coisas que mais me surpreendeu aí, que eu quis muito colocar nesse quadrinho. E sobre São Paulo, alguma coisa que tenha me surpreendido, não sei se foi exatamente a pergunta, puxa, são tantas coisas, cara, porque você começa a estudar sobre um outro século, uma década muito longe da sua, 100 anos, né, já vai fazer, e de repente você começa a ver que nada mudou, que é tudo muito parecido, que é tudo muito igual, que as pessoas se comportam da mesma forma, que as diferenças são iguais, né? Claro, nas suas devidas proporções, mas que tudo é muito cíclico, né? Não que tudo volte a ser como era, ou que não que seja um ciclo mesmo fechado, mas como uma espiral, né? Que vai subindo nessa linha do tempo e mas vai passando pelo mesmo ponto, porém em outra época. Então, isso é a coisa que é mais assustadora quando você começa a pesquisar, cara. Eu acho que é isso aí mesmo. Sensacional. E o que eu queria saber justamente nesse sentido é o que você percebeu que se repete e você tentou passar. Eu tenho algumas suspeitas aqui, mas eu quero saber de você. Nossa, agora sim. Agora sim. Bom, eu acho que, como eu falei, a desigualdade é um dos pontos chaves, né? O tratamento aos imigrantes. Então, hoje há poucos anos atrás, não sei nem se anos atrás, agora não vou saber datar exatamente, mas a gente estava tendo uma migração de países vizinhos, né? Vindo para cá, Venezuela, e sendo muito mal recebidos, né? Por um país que se diz muito acolhedor. E um país que foi formado de diversos povos que migraram para cá. Porque se alguém falar que, não, eu sou originário do Brasil, os povos originários do Brasil estão lutando pela PEC lá. Então, se a gente for falar que é brasileiro mesmo, não é, né? Então, assim, a descendência, as pessoas estão muito próximas da gente. O meu bisavô era austríaco, o outro era italiano. Essas pessoas estão muito próximas da gente, entendeu? Não se passou nada. A gente não está falando de Portugal chegando aqui em 1500. Né? Então, isso é uma das coisas que é um pouco chato, assim. Eu tentei deixar talvez essa crítica, não sei nem se ela talvez tenha ficado tão clara dessa forma, mas porque também tem essa questão, né?
muitas das críticas e das questões políticas que eu quis trabalhar no quadrinho, eu também não quis fazer de uma forma pedante ou de uma forma que ficasse um quadrinho político. Mas a política está em tudo, né? Então, ela está colocada ali por pequenas questões que dão margem para serem trabalhadas, né? Até eu ouvi uma crítica um tempo atrás do Formiga Elétrica, que eles falaram, não é um material didático, não é um material que você dê para estudar a história de São Paulo, mas é um material que pode ser trabalhado como um material de apoio numa escola, por exemplo, para você ter o seguinte, gente, lê isso daqui, é uma história divertida, uma história bacaninha, agora vamos ver o que tem por trás dessa história. Então eu quis deixar as camadas, né? E fiquei muito feliz que as pessoas conseguiram reconhecer isso, então o trabalho estava feito. Mas eu acho que essa é uma das principais. Inclusive, a gente estava, um tempo atrás, discutindo sobre adaptação cinematográfica do Meneghetti e tal, e eu acho que daria para fazer uma adaptação atual, porque nada que tem naquela história ali impede que seja, apenas que ela não vai, talvez, ser tão bonita quanto aquela época, né? Porque as roupas eram bonitas, porque não sei o quê. Não vai ter isso, mas todos os outros assuntos podem ser tratados, porque a diferença não muda nenhuma, né, entre as pessoas. Cash, tem uma coisa que você fala a respeito de não ser tão bonito, quando a gente está falando, né, de 100 anos atrás, e de não ser um material que é didático, mas ele pode ser como um paradidático e contribuir no ensino. Me lembrou em algumas proporções o Beco do Rosário da Anna Keller, porque você apresenta a arquitetura paulistana de uma forma tão bem cuidada ali nas datas e tudo mais. E a Anna Keller faz isso, né? Ela está falando do Beco do Rosário lá em Porto Alegre, e aí a gente acompanha os personagens dela ali durante a demolição, né, do Beco do Rosário, para fazer a reforma sanitarista que ia abrir a grande avenida, se não me engano, a Avenida Brasil, em Porto Alegre. E São Paulo, na tua HQ, funciona como Porto Alegre na HQ da Anna Keller, em algumas medidas, né? Ela não é só um cenário, ela é uma personagem ali, e quando no final você fala que tomou contato com os álbuns do Militão e algumas fotos ali de anos depois, eu falei, cara, é isso que me soa, que me parece tão familiar na leitura. Eu trabalhei no São Paulo Vila Cidade Metrópole, do Nestor Goulart Reis Filho, em 2004, quando foi os 450 anos de São Paulo. Um dos meus trabalhos era justamente conseguir os álbuns do Militão nas bibliotecas e tudo mais e fotografar para a gente poder reproduzir isso no livro. Então eu tive a honra e a chance de pegar as fotos do Militão na mão, né? Com luvinha, galera, fiquem tranquilos. Mas eu tomei contato físico com as fotos do Militão. E aí, a hora que você fala isso, eu voltei e li de novo o HQ, porque eu vou até mostrar aqui pra galera que tá em casa, tem coisas da Estação da Luz ali, tem algumas cenas do centro de São Paulo que você fala, cara, isso daqui, sabe, São Bento, cara. Olha isso, sabe? Se você tirar os personagens do primeiro plano, você fala, isso daqui é uma foto do Militão, sem tirar nem pôr. Então, primeiro de tudo, sim, eu acho que é importantíssimo a gente pensar em educação com esse tipo de material de apoio. Porque ele é um material que ele é mais acessível, dependendo da idade, ele torna mais prazeroso e tem uma fidedignidade incrível. Então, assim, mais uma vez, parabéns pela HQ. E falei tudo isso só para te elogiar mesmo, tô rasgando cedo aqui no vídeo. Vou fazer a minha pergunta, e a minha pergunta daí tem spoiler, então vou soltar aqui um alerta de spoiler para quem está assistindo. Alerta de spoilers. E eu queria te perguntar especificamente da cena em que o velho Meneghetti está lá contando pro Adoniran Barbosa que a Concheta, que ele descobriu que a Concheta não estava mais viva enquanto ele estava na cadeia. E aí ele faz um sambinha, ele faz uma rima ali que vai virar o Iracema do Adoniran. Eu fiquei louco de vontade, eu queria descobrir, pegar o teu contato na hora e falar, cara, quanto disso é verdade? Porque eu amo essa música
E eu imaginava que tinha vindo da mente brilhante da Dona Irã, e de repente não, ela tem uma história mais profunda por trás. Quanto disso é real? Na verdade, nada disso é real, né? Não, essa é uma licença poética que eu me dei para encaixar isso. Talvez até para encaixar o Adoniran mesmo, eu queria colocar ele na história, porque, embora ele não seja um compositor, né, um sambista da época, de 1920, não tivesse diretamente ligado, ele está diretamente ligado a outra parte, né? Muito provável que esses dois caras tenham se conhecido, se os nossos avós podem ter conhecido ele, né? Que morou a vida inteira ali. É muito provável que talvez o Adoniran tenha conhecido, que também era um cara que perambulava por aquela região toda da Bela Vista, né, tal. E então foi uma licença que eu tomei. Não tem nenhum relato de que isso tenha acontecido, mas quando o Adoniran, ele foi minha trilha sonora durante a produção desse quadrinho também, muito pelo jeitão, né, aquele jeitão italianês de falar, vem muito do Adoniran, que é aquela mistura ali de várias pessoas, daquele aglomerado de culturas, né, falando juntas uma com a outra, acaba virando o que hoje é meio que o sotaque paulistano, né, que a galera brinca lá fora de São Paulo, né, o bicho, meio que o supla, né, meu, aquele cara que fala meio assim, meu, na verdade ele é quase que questo italiano, que fala meio assim, cantaram, vai virando um português tal, e vai virando aquilo, né, e aí eu tomei essa liberdade porque quando eu li a morte da Concheta, foi a primeira coisa que bateu na minha cabeça, assim, foi Iracema, porque foi aquela coisa no meio da rua, né? Eu até tomo uma outra liberdade, que na verdade ela teve um ataque cardíaco no meio da rua, ali na região da Luz, ali quando você vai nas lojas de tecido que tem ali pro parque, como é que chama aquela rua? Tem o Parque da Luz, e você entrando à esquerda ali do Parque da Luz, você tem a região das lojas de vestuário. Foi bem ali que ela sofreu esse ataque cardíaco e caiu na rua, né? Ela não chegou a ser atropelada, mas eu quis fazer essa questão do atropelamento, daquele baque, né? Então, o mesmo baque que ela recebe do atropelamento, o Meneghetti recebe na hora dessa informação, né? Graficamente ficaria mais interessante, e aí remeteria ainda mais a Iracema, né? Que o chofer não teve culpa. E Você atravessou ela na contramão, né? Cara, eu acho a frase genial, porque como é que alguém atravessa na contramão, né, cara? A culpa não é do carro, a culpa é de quem atravessou na contramão. É genial. Mas casa perfeitamente, Cash. Eu até te interrompi, desculpa, mas é porque casa, de fato, perfeitamente com essa figura, né, do Meneghetti e toda esse dilema interno dele de ter essa vocação anarquista, de querer fazer, né, dar uma de Robin Hood, como disse o Davi, e de querer fazer o bem, né, fora da lei, mas querer fazer as coisas certas pelo caminho que ele escolhe. E é muito a mesma crítica que o Adoniran faz nessa música, né, do tipo, a mulher é atropelada, mas infelizmente o chofer não teve culpa. Você que atravessou na contramão. Então Exato. Você cita o Will Eisner como um dos caras que te inspiram, né, e que te inspiraram. E quando a gente fala na cidade de São Paulo, não tem como a gente não lembrar, de fato, de todo o trabalho que o Eisner fez com a cidade de Nova York. E é muito engraçado, porque ele retrata a arquitetura de Nova York, os prédios de Nova York, e ele retrata também Nova York dentro de outros parâmetros, como, por exemplo, os sons e barulhos. Então, quando o Alexandre falou sobre a música, para mim eu vou vendo São Paulo, porque nada mais paulistano do que o samba do Adoniran, né? Então eu achei incrível toda essa construção mesmo
que você fez. E emendando ainda, peço desculpa se estou falando um pouquinho demais, mas é muito engraçado, porque aí você fala, será que o Adoniran conviveu com o Meneghetti? E aí eu retomo o que eu falei no começo desse bate-papo. Depois daquela conversa que a gente teve, Cash, eu fui e falei para o meu pai, eu estava falando com todo mundo que eu tinha lido, curti muito o espetacular Meneghetti, e aí meu pai perguntou, mas que Meneghetti? Porque meu pai é de Franca, e lá em Franca tem uma família Meneghetti, que acredito que não tenha nada a ver com essa família Meneghetti aqui, que veio para São Paulo, não sei, né, pode ter. E eu falei, não, era o Meneghetti, eu conversei com o quadrinista, com o autor que fez a história do Meneghetti em quadrinhos, aquele que era o gatuno, que roubava na cidade de São Paulo. Ele falou, fizeram a história dele? Fizeram, como se fossem amigos, né? Ele falou assim, pô, eu conheci o Meneghetti. Meu pai, quando chegou em São Paulo, ele nasceu em 1940, eu sou o filho mais novo, eu acho que ele chegou por 60 para 70, e ele morava no centro da cidade. E ele fala que o Meneghetti era um cara super visto por todo mundo, e todo mundo reconhecia ele. Ele, de fato, era como se fosse uma estrela andando no centro de São Paulo, figurinha carimbada. E o mais surpreendente que o meu pai falou é que até as viaturas de polícia, quando viam o Meneghetti, paravam e iam cumprimentá-lo. Então era um cara realmente que tinha uma consideração e um carisma nesse centro de São Paulo, aqui quando a gente fala em Avenida São João e em torno. Alerta de spoilers. Que era onde ele tinha a banca, né, na Avenida São João. Incrível. Então, eu achei muito legal essas histórias do passado. Agora, o que eu acho que é importante a gente citar, e falando uma dúvida que eu já conversei um pouquinho com você, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como foi essa dificuldade de não romantizar um criminoso, porque, na verdade, ele era um criminoso, um fora da lei. Como você fez esse trabalho, Cash? Essa é uma questão interessante, porque, de fato, existe muito esse problema, né? Você começou falando do Eisner, dessa representação da cidade, e o norte-americano, ele passa ele gosta muito de romantizar todas as questões, né, e vender para a gente como mil maravilhas, né? Nem digo que o Eisner faça isso, até por ele tratar assuntos também de desigualdade, de coisas nos quadrinhos dele. Mas eu tinha sempre essa questão, né, de não fazer como a gente, puxa, temos que valorizar a nossa cultura, então vou escrever alguma coisa sobre o cangaço e aí vou tornar o Lampião uma divindade também. A gente costuma também fazer isso, mas nunca foi minha intenção fazer isso com o Meneghetti. E eu tentei mostrar isso nos argumentos. Então, ele era um cara que acreditava no que ele estava falando. Então, era como quase um charlatão, um guru espiritual que engana as pessoas. Mas existem dois tipos, né? Existe o tipo do cara que faz de propósito, que engana as pessoas propositalmente, e existe o cara que acredita naquilo que ele está fazendo. E o Meneghetti era uma dessas pessoas. Com o crime, com o anarquismo, ele fazia de tudo para colocar justificativa naquilo que ele estava fazendo. Então, no quadrinho, você já começa ali naquela parte da banca, o menino olha para ele quando ele começa a contar a história do Meneghetti, aí o menino já vira para ele e fala, pô, mas então ele é um ladrão, né? E aí ele tem todo um argumento bem fajuto, assim, né? Que ladrão, né? Ladrão é que rouba o que rouba coisa dos outros. Se o cara compra as coisas com o dinheiro do seu trabalho, não é roubo. Aí, e isso é toda totalmente contra a nossa ideia capitalista, né? A nossa ideia que a gente vive nos dias de hoje, mas mesmo dentro do anarquismo, isso não é uma justificativa, né?
Então, depois ele tem uma conversa com a madrinha dele, que também fala, mas quem é você para julgar, né? O que é justo, o que não é justo. Então, o quadrinho também eu tento colocar esses pontos de parar e pensar um pouco. Não, ele é muito incrível, ele está fazendo coisas muito bacanas. Eu disse em vários momentos, né? Eu até vejo algumas resenhas e as pessoas falando, não, ele é um Robin Hood paulistano, ele ajudava as pessoas. Porém, dentro do quadrinho, ele ajuda muito poucas pessoas. Existe uma passagem onde fala isso, mais ou menos, e essa é outra parte que não é muito bem documentada da própria biografia dele, né? Tá bom, mas quem ele ajudou? O que ele fez para as pessoas, né? Ele foi preso com centenas de joias roubadas dentro de casa. Então, como ele fazia isso, né? É uma coisa um pouco escusa ali dentro da história dele, né? Obscura, uma coisa que talvez seja uma lenda mesmo, né? Muita gente fala, eu conheci o Meneghetti, eu via ele e tal, então o quanto ele ajudou, o quanto não, e por isso eu quis colocar algumas questões dentro dessa história, justamente para não romantizar. Não, realmente é uma coisa muito interessante, né? E eu pensando aqui, às vezes as pessoas, talvez com esse seu relato, elas falassem que ele era alguém tão bom para elas mesmas não se sentirem culpadas de verem com bons olhos um cara que na verdade era muito carismático, mas no fundo pode ser que seja, a gente não tem relatos, um grande criminoso, né? Talvez não um cara tão bom assim. Não dá para saber, acho que são coisas que ficam nos pormenores. Mas falando nisso, eu queria, como uma última pergunta minha, saber o quanto você é atravessado pelos trabalhos que você faz, porque é possível ver que você realmente tem essa energia, assim, né? Você gosta dessa época mais antiga, você tá com um bigodinho, como o Meneghetti usava. Quanto que existe de atravessamento aí das obras que você faz na tua vida mesmo, no seu dia a dia? Eu acho que até para completar aquela pergunta que a gente estava, né? E acho que o ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, né? Então, talvez seja por isso que as pessoas tenham essa boa impressão dele, né? E cara, quanto a essa imersão, eu gosto de brincar, eu novamente brincando com o cinema, de que é o método, né? O método que o ator usa ali, né, que foi difundido pelo agora não vou me lembrar o nome dele. Studio e do Lippmann. Isso, que o Marlon Brando usava, né? A gente tem vários caras que trabalham nessa linha, e eu brinco um pouco com isso, que eu acho que essa imersão é importante para o meu trabalho, assim, de você ser um pouco personagem ali, para você conseguir passar sentimentos, sensações, tentar viver aquele momento, né? Tentar saber como é que é ser aquele cara. Eu gosto muito de tentar pensar em diálogos que seriam plausíveis dentro daquilo tudo, né? Dentro do contexto geral da história. Então eu gosto de imergir mesmo. Acho que o bigodinho vem por isso. Também uma questão de puro marketing também, de vender o produto, né? Então eu tô dentro dessa história, né? Você, quando lê, a minha ideia é de que você também mergulhe dentro dessa história, né? E se isso tudo ajudar, né, se essa ambientação ajudar, então acho que tudo trabalha para a obra, né? Como marca-página, o hominho correndo, o Meneghettizinho correndo na lateral das páginas, acho que tudo trabalha para compor essa obra, né? Tudo tem a ver com isso. Então eu gosto de ir mesmo e encarnar o personagem, né? Até brinco num carnaval aí que teve antes da pandemia, teve umas vezes que eu fui sozinho para alguns blocos, e aí eu começava a falar italianês, depois de já tomar umas canjibrina, e aí
pessoal, italiano, não sei o quê. E aí meti o louco, passava de italiano no bloquinho com as pessoas. E aí meio que essa brincadeira aí. Muito bom, cara, muito bom mesmo. Eu concordo plenamente, acho que faz super parte e dá um charme a mais para todo esse acontecimento de um lançamento de uma HQ. Recomendo para a galera que tá escutando a gente, vão atrás. Se você gosta de HQ que tem, sabe, uma vasta representação de uma realidade brasileira, vai atrás. É uma história, e se você não quiser se aprofundar em nada disso, da discussão, né, da segunda camada, terceira camada, de política, isso e aquilo, as motivações do Meneghetti, cara, é uma história extremamente divertida de um gatuno paulistano, e você não precisa ir atrás de saber o que foi real, o que não foi real, porque é uma história que ela funciona do começo ao fim como uma belíssima HQ, sem você precisar se aprofundar se você não quiser. Cash, a gente tá com um horário mais do que estourado, mas eu quero te fazer uma última pergunta que a gente sempre faz para todo mundo que vem aqui, que é assim, para o leitor que não te conhece, tá ouvindo o teu nome pela primeira vez aqui, fala um pouco dos seus trabalhos, quais os trabalhos que você recomenda que eles leiam, como eles fazem para entrar em contato com você, comprar as tuas obras e o que vem por aí. Tem algum trabalho que você já pode antecipar e contar um pouco pra gente? Então é uma perguntona aí com todas essas coisas pra gente poder encerrar nosso papo de hoje. Bom, vamos lá. O que eu sou, o que eu faço, acho que a gente já falou um pouco, né? Mas vocês podem me encontrar no Instagram como @cash.fire, fire com Y e cash com K. Tem um site também, que é o cash.fire, e lá você pode comprar o Meneghetti, pode comprar o Smoke assim que eu liberar, e chega lá para trocar ideia, me marca, fala o que você achou, esse feedback é muito legal, gosto muito disso. E obras, cara, bom, eu tenho que indicar o Will Eisner, né, cara? Eu acho que o Will Eisner é um cara que pode ser lido por qualquer pessoa, em qualquer idade, qualquer momento, ele vai te passar alguma coisa interessante, ele vai se você quer estudar técnica de desenho, você vai conseguir ter ideias com o Eisner. Se você quiser estudar roteiros, você vai ter ideias com o Eisner, porque ele vai da ficção científica, da aventura, aquela coisa minimalista de contar uma história pessoal, né? Então, ele é um cara amplo, ele é um cara que acho que vai para todas as vertentes aí. Acho que a melhor indicação que eu posso fazer para alguém seria o Eisner. Ele não tem problema de você pegar uma obra dele na mão e falar, vai ser meu primeiro quadrinho que eu vou ler, porque esse cara foi feito para isso, né? Eu não sei se o Meneghetti talvez seja a melhor obra para alguém, para você dar para aquela pessoa que não conhece quadrinhos, mas o Will Eisner eu garanto que é a melhor coisa para você começar. E tem algum projeto novo que você possa contar pra gente? Tenho, estou trabalhando nele agora, estou finalizando o roteiro, que é um roteiro também que já vem uns 3, 4 anos, para você ter ideia, tem easter egg dele no Smoking e no Meneghetti, e é um pulp, é baseado nas histórias pulps, é uma aventurona que vai misturar um monte de coisas entre máfia, gangsters, folclore, ação, aventura, super-heróis, mas tudo dentro da São Paulo de 1940, né? Tudo com aquela estética de 1940 aqui em São Paulo. Então vou mostrar mais a cidade, vou continuar dentro desse mundo, personagens brasileiros, e tudo essa adaptação aí. Então é um projeto totalmente autoral, esse daí não é baseado em nada, mas vai ter muita referência e muita coisa histórica, como eu gosto de fazer, e eu tentei fazer no Meneghetti, vou prosseguir nesse daí. E vai sair pela Guará mesmo ou você vai lançar independente, Cash? Esse daí a gente ainda não tem nada fechado com a Guará, né? Ainda tem que apresentar o projeto, já tem bastante coisa. É um projeto que já está amadurecendo há 3 anos, né? Então agora é questão de colocar ele no papel e ir embora. Mas não tenho nada fechado.
E já tenho todo um projeto gráfico, assim como o Meneghetti, né? Esses detalhes gráficos que a gente comentou, já tem todo o projeto gráfico idealizado, vai ser ainda mais ousado esse daí, e vamos ver, né? Quero ver se alguém me abraça aí para fazer essa ideia sair do jeito que eu estou imaginando, que acho que vai ficar bem legal. Cara, eu só tenho a agradecer a você, ao Davi. Davi, obrigado aí por fazer bancada comigo hoje aí. Alexandre, eu que agradeço, satisfação total participar desse bate-papo incrível com você, com o Cash, com o pessoal que está assistindo aqui o Costelinha ou ouvindo. E se você que está assistindo não conhece o HQ Ano 1, é só entrar lá no Instagram, @HQ_ano1, e lá eu também falo um pouquinho sobre HQs e tem algumas lives semanais. Grande abraço e satisfação total. Cash, brigadíssimo de estar aqui no Sobrecapa, de estar aqui no Costelinha, site Ultimato do Bacon. A gente está com todas as casas do nosso grupo aí abertos a você. E de novo agradecendo ao Davi, porque se não fosse ele reforçar a indicação que o Will deu, eu muito provavelmente ia perder tempo até conhecer essa belíssima obra que me encantou de verdade. Meus parabéns aí. E seja sempre bem-vindo por aqui, cara. Pô, muito obrigado, Davi. Muito obrigado, Alexandre. Ultimato do Bacon aí. Galera sempre dando muita força pro quadrinho todo, né? Então, não tenho nada além de agradecer muito a vocês. Obrigadão mesmo. E a você que está em casa assistindo, a gente agradece sua audiência. A gente lembra de visitar ultimatodobacon.com e aqui no YouTube, se você está no Sobrecapa, não esquece de conferir os outros vídeos do canal, clicar no logo do Sobrecapa para se inscrever se não for inscrito e até o próximo. Valeu!